Lucas capítulo 23. Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 33. A crucificação de Jesus. Lucas capítulo de número 23, a partir do verso de número 33. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ensine na noite de hoje. Amém. O ministério de Jesus. Hoje é a mensagem de número 63 sobre esse tema. Há mais de um ano nós estamos estudando sobre o Evangelho de Lucas com a ótica de observarmos o ministério de Jesus, o trabalho de Jesus, tudo aquilo que ele fez, falou, todo o seu ministério, toda a sua obra. E estamos agora para analisar na noite de hoje um momento muito difícil, que é o momento da sua crucificação. O texto, irmãos, narrado aqui de forma muito breve, nós podemos ter mais detalhes quando nós somamos as leituras das demais narrativas, de Mateus, de Marcos e de João. E aí nós vamos compor a melhor narrativa. No caso aqui de Lucas, Lucas é bem sintético nesse momento aqui, mas nós podemos revisitar as narrativas dos demais autores para que nós possamos lançar luz no texto. Pois bem, o Senhor Jesus Cristo, ele já foi preso, ele já foi julgado e ele já foi condenado. Agora ele já está marchando para a cruz e ele está ali no local para ser crucificado. E nos diz o texto que nós estamos abordando que ele já está ali. O verso de número 35 nos fala que o povo todo estava ali, observando todas as coisas. Estavam ali os soldados, estavam ali também os outros dois malfeitores que com ele estavam também sendo crucificados. As autoridades também estavam ali, ou seja, o palco estava armado. E na zombaria, irmãos, que tem início com os sacerdotes e com os soldados, a questão é: se você é o Cristo, se tu és o Cristo, desce daí, salvou os outros, salva-te a ti mesmo, se de fato és o Cristo. As autoridades falam isso, mas não apenas as autoridades. O texto nos revela que um dos malfeitores crucificados repete a mesma coisa. Então parece haver aqui, irmãos, provocações sobre a pessoa de Jesus. Quem é aquele homem?
Os soldados dizem: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo. O ladrão crucificado também diz a mesma coisa: se és de fato o Cristo, desce daí. A dúvida sobre o ministério de Jesus está no ar. A dúvida sobre a pessoa de Jesus está em xeque. A figura de Jesus está em xeque. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre Jesus, o Cristo de Deus. Jesus, o Cristo de Deus. Nós somos educados, irmãos, e a humanidade é assim, nós somos educados para o sucesso. Nos ensinam que nós devemos crescer e estudar para ser alguém na vida. E sucesso é se dar muito bem. Sinônimo de sucesso, irmãos, diante do olhar dos outros, é estar sempre na crista da onda. É sempre estar bem na foto. É estar nas melhores vibes, é estar sempre sorrindo, é estar sempre sorridente, é sempre estar com um sinal de positivo, é ter sempre o sinal verde, é sempre as coisas estarem dando certo. Isso é sinônimo de sucesso. E o contrário disso é maldição. Somos educados assim. Somos educados assim, irmãos, e a própria mídia empurra isso. Então, um bom jornalista, um jornalista de sucesso é aquele que está na melhor emissora. É aquele que está com o maior salário, é aquele que está na maior patente, na maior função, desempenhando o maior cargo, é aquele que assina o cheque, é aquele que tem a senha, é aquele que diz como as coisas devem ser. Se ele está naquela bancada, ele é bom; se ele não está lá, ele não é bom. Não é bom o suficiente. E o sonho de muitos é estar naquela bancada, é ocupar aquela bancada. E quando se está lá, que bom, cheguei no meu Everest, conquistei o meu Everest. E se eu sair dali, adeus mundo cruel. Parece que a pessoa deixa de ser quem ela é. Parece que o que ela é o cargo que ocupa. Parece que o cargo que ocupa, a função que desempenha, é que determina quem ela é. Somos educados assim. O Evangelho, irmãos, de Jesus nos aponta uma versão do que de fato é ser bem-sucedido. Os quadrinhos nos apontam, irmãos, o que é ser bem-sucedido. Os quadrinhos nos apontam, irmãos, a figura do herói. E sempre tem um herói. Os irmãos podem perceber que toda e qualquer literatura, dentre os seus personagens, dentro da sua história, tem o bonzinho e tem o Toninho malvadeza, tem aquele que não vale nada. E aí, toda a história, o bem triunfa sobre o mal. Então vem o herói e salva a mocinha no último momento. Palmas para o herói. O herói veste capas. Parece que o herói não pode perder, parece que o herói não pode sofrer um golpe. O herói é o imbatível. E nós estamos diante desse conflito aqui. Para aqueles homens, aquele momento era o momento da destruição de Jesus. Para aqueles homens, enfim, estar com Jesus naquela cruz era o uau, era o ápice. Eles estão mostrando para Jesus: está vendo? Você foi nos desafiar, está no lugar onde deveria estar. Nós somos mais fortes do que você. Quem é Jesus? Quem é esse homem? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Jesus, o Cristo de Deus. 3 aspectos nós queremos aprender para a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, sobre o ministério de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus. A primeira lição que nós queremos refletir aqui, irmãos, é que Jesus não deixou de ser o Filho de Deus e o Cristo por não se livrar da cruz. Jesus não deixou de ser o Cristo, ele não deixou de ser Filho de Deus por não ter descido da cruz. Volte o seu olhar para os versos 35 e 39. 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. E agora o 39.
Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual juramento. Perdão, 39. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Observemos bem, irmãos, que parece que Jesus sempre está tendo que mostrar alguma coisa. Os irmãos devem se recordar da mensagem, da reflexão do domingo passado, quando Jesus Cristo, quando foi levado por Pilatos diante de Herodes. Herodes queria ver Jesus já há muito tempo, e ele esperava que Jesus fizesse algum milagre. Eu até citei essa expressão, como se Jesus fosse o bobo da corte. Parece que Jesus sempre está tendo que provar algo para alguém. Irmãos, o fato de Jesus Cristo estar ali na cruz não significa dizer que ele deixou de ser o Cristo porque lá morreu. Exatamente o contrário. Ele é o Cristo porque de fato ele não desceu da cruz, porque não lhe faltaria poder para descer da cruz. Não lhe faltaria poder e nem faltou autoridade para que ele, se ele quisesse, descesse dali, desamarrasse os demais, crucificassem outros e não a si mesmo. Mas como Cristo de Deus, como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o seu lugar era a cruz mesmo. Porque naquele lugar, naquela cruz, deveríamos estar todos nós. E é Ele quem assume o nosso lugar. Isso é chamado de o sacrifício vicário de Cristo. Vicário é no lugar dele. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falamos bastante sobre isso no estudo bíblico de quinta-feira. Então Jesus Cristo é quem assume o nosso lugar. O fato de Jesus ter sido cuspido, traído, negado, de ter sofrido, de ter caído, de ter sido chicoteado, de ter sido dilacerado no seu lado, de ter sido humilhado e crucificado nu, não anula o fato de ele ser o Cristo de Deus. Ele não é um mito, ele não é um herói, ele é o Cristo de Deus. A crucificação não foi a sua derrota, foi o seu atestado de ter sido obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele não deixou de ser o Filho de Deus e o Cristo por não se livrar da cruz. A segunda lição que nós queremos aprender na noite de hoje e refletir, irmãos, sobre a crucificação de Jesus, é que ele não deixou de ser o Filho de Deus por não livrar os homens das suas responsabilidades. Ele não deixou de ser Filho de Deus por não livrar os homens das suas responsabilidades. Os versos 40 e 41. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então há um diálogo ali, e o diálogo é de alguém que está à esquerda dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e aproveita e salva a gente também, porque eu não quero morrer. O outro, então, Jesus fica em silêncio. O outro é quem o repreende, dizendo: você não está entendendo que nós estamos aqui porque merecemos estar aqui. Ele não merece estar aqui e ele está. Às vezes, irmãos, nós queremos que Jesus Cristo seja o culpado pelas nossas irresponsabilidades. Nós temos que arrumar um culpado. E isso é próprio do homem. O homem, ele é pródigo em encontrar culpados. O homem, ele quer apontar dedos. E isso desde o Éden. Nós bem sabemos a história do que ocorreu no Éden. Quando Adão é cobrado por Deus, ele diz: a mulher que me deste, a culpa não é minha, nem mulher eu pedi. Mas quem errou foi ela, não foi eu. Eu tenho que arrumar um culpado. Deus vai conversar com Eva. Eva diz: eu não, a serpente, eu não criei serpente. Sempre há um culpado. É a tendência natural do
Aquele ladrão que está ali, irmãos, ele está porque mereceu estar ali. Então, quando ele está sendo questionado, quando Jesus está sendo questionado, o ladrão diz assim: se és o Cristo, desce da cruz e salva-nos a nós mesmos. Jesus Cristo não deixa de ser o Cristo porque ele não livrou o homem das suas responsabilidades. Aqueles dois malfeitores que ali estão, na palavra de um deles, eles mereceram estar ali. E Jesus está dizendo: eu não vou salvar nem a mim, nem a vocês dois. Eu estou aqui porque preciso estar aqui. E vocês estão aqui porque vocês merecem estar aqui. Há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, eu me recordo de um colega na escola, acho que na 7ª série, 6ª série, algo assim, faz muito tempo. E ele tinha ficado de recuperação. E na época os pais eram bem mais rígidos do que alguns de hoje. E o pai dele era muito rígido. Então, quando ele foi ver o resultado final, estava lá na lista dos que estavam em recuperação. E o pai havia dito: se você ficar de recuperação, você vai apanhar. Então ele foi até a sua escola e viu a lista dele lá, o nome dele na lista dos que estavam em recuperação. E ele era da nossa igreja. E ele estava chorando, estava muito triste. Depois ele disse o porquê. E ele falou assim para a gente: eu vou passar a noite inteira orando para Deus mudar o meu nome da lista dos que estão em recuperação e colocar na lista dos que estão aprovados. E Deus vai me ouvir. Bom, irmãos, Deus não ouviu. Se ouviu, não obedeceu. E ele apanhou bastante. E ele ficou revoltadíssimo com Deus. Eu me lembro muito bem disso. Ele ficou muito revoltado. Ele começou a questionar o professor da escola dominical que Deus é esse que não o ouvia. Se a Bíblia fala que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vai fazer. E aí o professor de escola bíblica dominical falou exatamente isso. Deus não é responsável pelas nossas irresponsabilidades. E é exatamente isso que está ocorrendo aqui. O que é Jesus para a vida daquele homem? Jesus, para ele provar que ele é o Cristo, ele tem que descer da cruz, se livrar e livrar a si mesmo. Isso para ele é provar que é ser o Cristo. Jesus Cristo não deixou de ser o Filho de Deus por não livrar os homens das suas irresponsabilidades. Irmãos, o ministério de Jesus Cristo sobre a humanidade vai além de mudar o nome de recuperação para aprovado. Ele veio fazer muito mais do que isso. Isso, um aluno estudioso pode mudar essa lista. Mas ninguém pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. Ninguém pode tirar do inferno e dar a vida eterna a não ser Jesus. Por isso ele morreu na cruz. Ele é o Cristo de Deus, porque enfrentou a cruz. Em terceiro lugar, irmãos, Jesus é o Cristo porque ele salva todo aquele que se arrepende e o busca como seu Salvador. Jesus é o Cristo porque ele salva todo aquele que se arrepende e o busca como seu Salvador. Volte o seu olhar para os versos 42 e 43. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que oportunidade aqueles dois homens tiveram de estar com Jesus, mesmo nos últimos instantes da vida. Era uma sexta-feira, quase meio-dia, primavera na Palestina. E ali estavam dois homens diante da mesma oportunidade, diante de um homem justo. Um esbravejou contra ele e o outro disse: Senhor, lembra-te de mim. Não sabemos, irmãos, não há como nós conjecturarmos em que momento da vida aquele homem conhecia Jesus, mas o fato é que ele sabia o suficiente sobre Jesus a ponto dele saber que Jesus Cristo tem um reino e que ele voltaria para buscar os seus.
E naquele momento em que ele não tem mais opção, ele sabe que ele não vai descer daquela cruz e que nem Jesus descerá de lá, mas há nele o desejo de olhar para Jesus dizendo: Senhor, lembra-te de mim, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus o tira daquela cruz para sempre. Ele diz: hoje mesmo, daqui a alguns instantes mais, nós estaremos juntos no paraíso. Que oportunidade o outro perdeu, mas que bela oportunidade aquele homem teve de se arrepender, e naquele mesmo instante ele teve do Senhor o perdão. Ele não teve o perdão do Império Romano, ele teve muito mais do que isso. Ali naquela cruz, aquele homem creu. Ali naquela cruz, aquele homem se arrependeu, e naquela cruz, aquele homem foi salvo. Jesus Cristo continua sendo Filho de Deus, a despeito da cruz. E ali mesmo na cruz, com os pés cravados e as mãos também, a sua palavra lava a vida inteira daquele homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus Cristo continua sendo o Cristo de Deus, irmãos, para todo aquele que se arrepende, para todo aquele que aproveita a oportunidade de reconhecê-lo como Senhor, para todo aquele que sabe que não é forte o suficiente e que precisa de um Salvador. Mesmo diante da morte, ele entende que Jesus é mais forte do que ela e diz: Senhor, lembra-te de mim. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, quem é Jesus? Aonde cabe o mito do super-homem? O que o mundo está ensinando que é ser forte? O próprio apóstolo Paulo já disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Porque nós aprendemos, irmãos, que há necessidade de nós nos esvaziarmos para que sejamos então plenificados da graça. Se nós nos bastamos a nós mesmos, se estamos cheios de nós mesmos, não há lugar para Deus, não há lugar para a graça. Então nós ficaremos cheios de nós. Aquele ladrão que esbravejou contra Jesus, mas teve alguém que ali na cruz se esvaziou e foi pleno da graça, o ladrão que se arrependeu. Não há lugar, irmãos, no reino de Deus para super-homens. Os mitos, eles ficam bem nos quadrinhos, ficam bem na literatura mítica, fica bem nas histórias que ouvimos, cai bem. Mas o homem precisa de um Salvador. Todo homem precisa desse Salvador. Daqui a alguns dias mais, nós estaremos aqui celebrando o Natal. Domingo vai cair no dia 25 e nós estaremos aqui falando sobre isso. E como eu tenho dito, e os irmãos muito bem sabem, a chegada de Jesus, a encarnação do Verbo, o Natal de Jesus, irmãos, é a mensagem de Deus dizendo: o mundo precisa de um Salvador. Ele é Jesus, o Cristo de Deus. Irmãos, que entendamos quem é Jesus, que creiamos nesse Cristo que aparentemente pode ser fraco, mas ele tem todo o poder, que aparentemente é incapaz, mas tem todo o poder, que aparentemente é impotente, mas tem todo o poder, inclusive de descer da cruz. Mas se ele o fizesse, ele não seria o Cristo de Deus. Essas provocações dos soldados, das autoridades, o silêncio da multidão, e quem falou ali confirmava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A blasfêmia daquele ladrão, daquele salteador, tudo isso, irmãos, foram provocações para que Jesus descesse da cruz, para ele mostrar que não fosse o Cristo. Mas ele soube vencer as provocações que lhe fizeram e venceu a todos na cruz, provando ser o Cristo. Um Cristo que nos responsabiliza
pelas nossas irresponsabilidades, mas um Cristo que nos salva quando nos arrependemos e pedimos perdão. Que esta noite, irmãos, seja uma noite de salvação. Que essa noite, irmãos, seja uma noite de reflexão. Seja uma noite em que alguém possa dizer: Senhor, lembra-te de mim. Olha a minha situação. Me salva, Senhor, na noite de hoje. E nessa noite, haja salvação nessa casa. No nome de Jesus. Amém.